Olá, queridos, mais uma vez aqui estamos juntos no Upper Chamber, com alegria muito grande, e mais um podcast aí com vocês, e nós estamos muito felizes, temos recebido aí como se diz, um feedback, um retorno de muitos irmãos que estão dizendo que eles têm sido abençoados, que têm acompanhado o podcast, o nosso canal, né? A gente estava no Brasil, algumas semanas atrás, algumas pessoas falaram, nós temos acompanhado e tem sido uma bênção para as nossas vidas, e isso nos alegra muito, isso nos traz para a gente uma grande expectativa daquilo que Deus vai fazer ainda aí na frente. Nós sabemos que nós estamos chegando na virada de um ano e que coisas maravilhosas Deus tem reservado para a gente. Um dos textos que eu tenho pensado muito esses dias é aquele texto que diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam ou para aqueles que amam, né? E aquele outro texto também de Jeremias 29:11 que diz assim, só eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de bênção, planos de te prosperar, planos de abençoar você. E eu estava pensando esses dias que muitas vezes a gente fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então eu não sei o que Deus tem para mim. Mas no mesmo capítulo diz assim, olha, mas o Espírito Santo nos revela, o Espírito de Deus que habita no Senhor, o Espírito do Senhor, ele nos revela aquilo que ele tem para as nossas vidas. E eu tenho descoberto, se a gente perguntar ao Senhor, ele compartilha conosco o coração dele. Nós estamos aqui hoje com um cara, não sei se é cara, apóstolo, profeta, o pastor Fabrício está conosco aqui, nós vamos estar juntos. Obrigado, Fabrício, para estar junto com a gente e vamos ter um tempo de compartilhar algumas coisas. E aí? Obrigado, pastor Schultz. Eu sou sua ovelha, né? Então você me chama como... Ou seu filho, você me chama como achar melhor, né? Você não pode me esculhambar aqui, mas... Não. Né? Obrigado, né? Mais uma vez estar aqui com você, com o Valtinho aqui, nosso amigo, e eu tenho certeza que Deus ele vai fluir através aí do que Deus colocou no nosso coração, através de Deus tem colocado no seu coração. E como você é o nosso pastor, fala pra gente aí o que Deus tem colocado no seu coração, eu vou surfar sua onda. Você que é o convidado, eu sei que eu vou começar, mas então, você vou que surfar tem que falar, sua onda. Filho, assim... Vou surfar sua onda, vai lá. Então, assim, um assunto que está no meu coração, que eu acho que especialmente porque a gente está no início de ano, numa virada de ano, e sempre a gente fala o que Deus está falando, o que Deus quer fazer. E algumas semanas atrás, eu peguei acho que foi semana passada, eu comecei a estudar Salmo 62. E o Salmo 62 é um salmo fascinante e, na verdade, disso o Senhor está me dando uma série de um estudo que a gente vai ter no futuro tempo de compartilhar aqui com vocês. Mas eu queria ler um versículo no Salmo, mas vamos ler aqui dois. Vamos ler dois versículos. Primeiro diz assim, só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Esse é um salmo de Jedutum com Davi, né? Um salmo de Davi, e quem parece que escreveu a melodia foi Jedutum, né? Que é o nome dele. E ele diz assim no versículo 2, só ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Eu queria falar dois versículos, o versículo 2 e depois o versículo 4. Esse versículo 2 diz assim, só ele, falando do Senhor, é minha rocha e salvação, meu baluarte, e jamais me deixará desesperar. Eu acho que nesse início de ano, muitos irmãos, eu acho que nessa virada de ano, né, muita gente perguntando, e aí, como é que vai ser? O que vai acontecer? E eu acho que a primeira palavra que eu diria para nós é saber quem o Senhor é. Ele é a nossa rocha. Amém. Ele é aquele que vai nos fazer atravessar qualquer coisa que está na nossa frente. E eu amo essa frase que diz assim, ele jamais me deixará desesperar. Eu estava olhando essa palavra no original, talvez até a sua tradução seja diferente, Fabrício, e outras traduções, mas a palavra desesperar é mover-se.
Ele não vai me deixar mover. Em outra tradução diz, ele não vai me deixar abalado. Quer dizer, we're not gonna be shaken, a gente não vai ser abalado. Ele não vai... E eu descobri que o desespero faz a gente mover da onde Deus nos colocou. O desespero faz a gente perder a posição que Deus tem para nós. E aí o salmista continua falando, e ele fala o versículo 4, que é o que eu queria falar com vocês para a gente conversar sobre isso. O maior objetivo dele, está falando do inimigo, né? É derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com delícias, deliciam com mentiras, bendizem-no com a sua boca, enquanto o amaldiçoam em seu coração. Eu estava pensando nesse versículo, os inimigos, o alvo deles é remover da posição alta que você está. Sabe qual que é a minha bíblia sobre a posição? Tentam derribá-lo de sua dignidade. De sua dignidade. Do seu local, da onde... E eu tava pensando assim, que coisa assustadora. O alvo do inimigo é nos fazer desesperar, nos fazer mover da onde Deus nos colocou. Nos fazer sair do lugar onde nós deveríamos estar. Eu acho que todos os ataques do inimigo, todas as setas do inimigo, o alvo dele é que a gente se remova da onde nós estamos. O problema é que a gente nem sabe quem nós somos e nem onde nós estamos. Por isso nós muitas vezes somos facilmente removidos ou nos movemos da onde Deus está. Eu estava pensando sobre Efésios, né, que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu acho que essa revelação, eu queria começar esse bate-papo nosso falando sobre isso. Onde nós estamos em Deus? Qual o lugar que nós estamos assentados em Deus? Eu acho que o maior desafio nesses dias é que o inimigo tenta nos desesperar para que a gente saia da onde Deus nos colocou, para que a gente se mova da posição, sabe? Eu acho que você que está nos assistindo, o inimigo ele lança setas, lança dados para te afastar, para te demover da onde você está em Deus, para que você saia do caminho, para que você saia da posição onde Deus te colocou, que é assentado à destra em Jesus, assentado no lugar em Jesus. E eu acho que nesse momento onde existem, eu acho que provavelmente nessas viradas de ano, né, Fabrício? As pessoas estão tão angustiadas, estão tão sem expectativa. O que Deus vai fazer? O que o Senhor vai fazer comigo? E muitas vezes o inimigo manda todo tipo de dado para nos remover da nossa dignidade, do nosso lugar alto em Deus. E eu acho que a gente precisa dizer, sabe uma coisa? Aconteça o que acontecer, eu sei onde eu estou assentado. Eu sei onde o Senhor me colocou. Eu sei que eu estou assentado em Cristo. Eu sei que eu estou com os meus pés firmados no que ele falou aqui, na rocha. Eu jamais serei abalado, eu jamais vou me mover, porque eu sei onde que eu estou. E nesses dias isso tem sido um desafio para mim, quando eu estava pensando nisso, porque realmente tem alguns lugares que o Senhor nos coloca, por exemplo, ele nos coloca num lugar de confiança, no lugar de shalom, no lugar de paz, né? Onde a gente está, e eu, por exemplo, eu amo a adoração, né? De repente você começa a adorar o Senhor. Eu não sei se você já teve a experiência sozinho ou em casa, ou até mesmo na igreja. Você começa a adorar o Senhor, de repente parece que você foi transportado para um lugar. A adoração parece que nos dá essa experiência, né? Você começa a adorar, na verdade... Parece não, é verdade, né? A gente entra nos santos dos santos. De repente a gente está num lugar que não importa nada mais. Não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo. E nem se não vai acontecer aquilo que a gente quer. A gente está em um lugar em Deus que a gente sabe que absolutamente tudo vai dar certo. Que absolutamente tudo está no controle dele. E eu creio que eu tenho visto muitas informações esses dias e visto muitas coisas, e eu acho que a igreja precisa estar nesse lugar. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas o Senhor nos leva de glória em glória. Nós somos um pouco
um pouco, né, nômades no sentido espiritual. O Senhor está sempre Peregrinos, nos sim. levando para lugares, né? E Ele quer nos colocar nesse lugar onde nós não somos abalados. Ele quer nos levar a um lugar onde a gente bebe água fresca. Ele quer nos colocar num lugar de intimidade. Ele quer nos colocar num lugar nele. Todos esses lugares é nele, né? Mas é isso que está no meu coração. Agora fala um pouquinho aí, vamos Não, ver. você usou o lugar em Deus. Na realidade, qual é o lugar em Deus? O lugar em Deus é em Cristo, né? Você estava falando sobre lugares e até veio à minha mente agora, quando Deus chamou Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus, né? Deus deu uma diretriz, falou, vai sozinho, mas daí saiu o pai morreu na beira do caminho, e depois Ló continua com Abraão. E a Bíblia diz que chega num determinado momento, eles sobem, e a Bíblia diz que eles olham as campinas de Sodoma e Gomorra. A promessa a Abraão era Canaã, não era Sodoma e Gomorra, não foi isso? Aí Abraão chama Ló e fala, nós nos multiplicamos muito, escolhe um lado que você quiser ir, e o lado que você for eu vou para o outro lado. Abraão tinha promessa de Canaã, saiu, Hebreus diz isso, Hebreus 11 na história dos nossos heróis da fé diz isso, Abraão saiu sem saber de onde ia, mas sabia quem estava com ele, não almejando a Canaã terrena, mas sim a Canaã a qual Deus é o supremo arquiteto. Exatamente. Então Abraão saiu numa caminhada horizontal, mas buscando aquilo que estava no vertical. Então ele saiu andando na horizontal, mas olhando para Nova Jerusalém. E aí quando chega lá a Bíblia diz o quê? Que Ló, ele vira e vê as campinas de Sodoma e Gomorra e deseja, porque eram verdejantes. Certo ou não? A Bíblia diz que ele vai e ele acampa, ele começa a viver não em Sodoma e Gomorra, mas nas campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão permanece onde? Com seus olhos fixos em Canaã. Abraão não se moveu do lugar que Deus havia prometido. Ainda que as campinas de Sodoma e Gomorra, aos olhos humanos, fossem atrativas e mais desejáveis, ele falou, não. Eu não vou me mover. Eu não vou mover da terra do propósito onde Deus falou que iria me plantar e ia plantar a minha descendência. Eu acho que isso tem a ver muito com isso que você leu, Júdice. Muitas vezes nós temos promessas, mas parece que no meio do caminho aparecem coisas supostamente mais atrativas a nós do que aquilo que a princípio que Deus nos prometeu. Verdade. E nós perdemos o foco. Verdade. A Bíblia diz que Ló, ele começou a morar nas campinas de Sodoma e Gomorra, só que a Bíblia diz o quê? Que quando os anjos chegam para ver a destruição de Sodoma e Gomorra, onde é que Ló estava? Na porta de Sodoma e Gomorra. Ele era um juiz, porque os juízes se sentavam. Quando ele saiu, ele não foi habitar em Sodoma e Gomorra. Ele ficou nas campinas, no vale. Só que passado alguns dias ou anos, o que acontece? Ele foi atraído para Sodoma e Gomorra e agora ele murada, exatamente. Uma casa, um lugar de conforto. E aí agora ele acaba virando um juiz, que a Bíblia diz que ele se assentava na porta da cidade. Então, na realidade, quando você perde o foco, quando você não cumpre ou não anda no propósito que Deus determinou, muitas vezes parece que aquilo é atrativo. Abraão permaneceu e hoje nós sabemos que através do Abraão, nosso pai na fé, né, a terra de Israel foi dada aos hebreus, aos filhos de Abraão, mas tudo isso porque Abraão, ele não perdeu, ele não saiu do local onde Deus havia lhe prometido. Você acha que a promessa ela está conectada com, por exemplo, Deus fala, ele te promete uma coisa, mas se você se disposiciona, aquela promessa chega, mas como foi com Saul, por exemplo, o Senhor prometeu ele uma coisa, mas de repente Saul se deslocou do local onde, do posicionamento que Deus tinha para ele, e aí a promessa já não se cumpre. Como que você acha que isso funciona? Então, a grande questão é assim, não é somente permanecer, é como você permanece. A gente pode pegar o gancho de Saul, ou pode pegar o gancho da parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos pródigos, como você quiser. A Bíblia diz que o filho mais novo pegou tudo aquilo que ele tinha e foi embora da casa do pai. O filho mais velho permaneceu. Então eu acho que isso também não está relacionado só no ambiente onde você permanece, mas é a maneira como você se porta no ambiente onde Deus te colocou. Saul foi a mesma coisa. Deus lhe prometeu, né? Ele profetizou, e a Bíblia diz que Deus trabalhou tanto no coração dele que tudo aquilo que Samuel havia dito que ia acontecer,
A Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul e tudo aquilo que Samuel falou que iria acontecer em um determinado tempo, aconteceu no mesmo dia. E nós sabemos a história de Saul como terminou. Uma trágica história. Então eu acho que não foi só o fato de Saul não permanecer ou ter permanecido, eu acho que foi a maneira, porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. E se você for ver bem, Saul nem queria ser rei no início. A Bíblia diz que quando Samuel vai apresentar ele para o povo de Israel, ele se esconde atrás das carroças da bagagem. E aí parece que depois ele acaba gostando ou venerando não ser rei, mas ter o título de rei. Porque a diferença entre Saul e Davi qual foi, Júlio? Para mim, no meu entendimento, foi o seguinte, que quando Davi ele peca, ele temeu tanto que ele perdeu a presença de Deus. E quando Saul erra, o medo dele ou o temor dele não foi ter perdido a presença de Deus, foi ter perdido o reino. Eu acho que a diferença dos dois foi essa. Davi, mesmo se movendo da rocha, desobedecendo a Deus, a intenção do coração dele foi se arrepender e falar: Senhor, eu posso perder o reino, mas eu não posso perder a sua presença. Saul não. Ele falou: Senhor, faz o seguinte, eu posso perder a sua presença, mas eu não posso perder o reino. Porque ele buscou matar Davi, não porque ele havia perdido a presença de Deus, porque ele havia perdido o reino. E a definição de reino para ele era diferente, era o povo, né? Era a honra do povo, né? Isso é patético, né? Eu acho que uma das cenas mais tristes da vida de Saul foi quando Samuel chega para ele e fala: Deus já escolheu outro rei. E aí ele falou: tá bom, então, mas faz o seguinte, fica aqui comigo pro povo. Em outras palavras, ele fala, ele queria a voz profética. Isso é uma coisa muito dolorosa, né? Ele queria a voz profética para perto dele, para parecer. Eu acho que esse é um dos perigos que líderes passam constantemente, né? Eles querem, porque Samuel simbolizava a voz profética da nação, eles querem a voz profética perto, controlando a voz profética na altura que eles querem. Eles controlam, eu controlo a voz profética na altura que eu quero, só pode falar o que eu quero e fica aqui perto de mim para que me valide, para que eu seja validado, para parecer que Deus está comigo, mas na verdade eu não estou nem aí para a vontade de Deus. A palavra de Deus não me afeta, não me chocou, eu só quero que a voz profética esteja aqui para parecer para o povo que eu dou valor à voz de Deus. Isso é muito assustador. É muito assustador. Você, assim, com a sua experiência em Deus, você acredita que a voz profética ela tem o âmbito de nos alinhar para nós permanecermos no lugar onde Deus nos chamou? O que você acredita? Eu creio que sim. Eu creio que a voz profética ela vem exatamente para nos ajudar a alinhar. Né? Os profetas, eles declaravam: assim diz o Senhor. É isso aqui, eles são, por isso que no Novo Testamento diz que nós somos construídos em cima dos fundamentos apostólico e profético. Quer dizer, se você vai construir uma casa e você viaja na maionese e quer construir uma parede fora do alicerce, o alicerce vai gritar para você, vai te chamar de burro, ou de seu vacilão, ou qualquer outra coisa. Eu acho que a voz profética e o ministério profético, ele está nesse alicerce, né? Ou seja, verdadeiros profetas, eles não estão preocupados com como é que fala? Aquilo que fica em cima do bolo, a cereja do bolo. Eles querem a farinha, eles querem saber o que foi construído, eles querem saber o fundamento, eles estão preocupados com o fundamento, estão sempre procurando. A gente está na linha certa? Será que a gente está fazendo o que Deus nos mandou, o que a palavra de Deus nos mandou? Então eu creio que a voz profética é um dos sinalizadores se nós estamos sim ou não naquilo que o Senhor tem nos falado, né? Eu acho que nesse ano, por exemplo, há uma ativação. Eu sinto no meu espírito, no meu coração, né? Falando que o Espírito Santo vai ativar muito a voz profética nesses dias. E a voz profética vai novamente ser ativada de uma forma tremenda para a igreja. Eu creio que o Espírito Santo vai começar a falar muito claro, no meio de muita confusão, tem muita confusão ainda, mas eu tenho falado, Fabrício, sobre, não sei se eu ouvi falar isso, sobre
Esse aqui é eu, né, Júlio, na verdade. O shofar invisível. O shofar que ninguém enxerga, que Sim. ninguém vê, mas só aqueles que são chamados vão ouvir. Eu creio que, assim como a palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do pastor, eu creio que existe uma voz do céu sendo liberada nesses dias, que aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo vão ouvir e vão se posicionar, ou vão se mover. Igual você falou, Abraão, ele não saía, né, velho? Ele só saiu, eu amo isso, porque Ló se moveu, foi para Campinas, mas Abraão... Aí depois que Ló se moveu, Deus veio para Abraão e falou, Abraão, agora é hora de você se mover. Vem cá que eu vou te mostrar a próxima coisa. Né? Todo o movimento dele era posicionado. Ele estava no alto lugar em Deus. Ele só se movimentava quando Deus movimentava. E eu acho que esse é o maior desafio para a gente nesses últimos anos. É nós permanecermos no lugar que Deus nos colocou. E se eu pudesse ser mais enfático, eu diria, esse lugar é Cristo, esse lugar é a palavra. Amém. Qual palavra que Deus te deu? Eu acho que todas as coisas na vida cristã estão baseadas nisso aqui. Eu não sei se faz sentido o que eu vou falar com vocês, mas faz sentido, porque faz sentido para mim. É a palavra. A palavra. A nossa ferramenta de guerra no mundo espiritual é a palavra. A nossa ferramenta de travail, de guerra, de batalha, de intercessão é a palavra. E nós vamos vencer o que está na nossa frente por causa da palavra. Né? A palavra de Deus diz: como purificará o mancebo o seu caminho por causa da palavra? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? A palavra do Senhor, ela é essa bússola, né? E mais do que isso, quando a gente ora, a gente fala: Senhor, eu estou orando em cima da sua palavra, porque o Senhor disse isso, porque o Senhor falou isso, assim como o Senhor disse, foi o Senhor que prometeu. Eu acho que os maiores intercessores da história, eles descobriram o segredo de orar em cima da... Você quer uma vida vitoriosa, meu irmão? Você quer uma vida vitoriosa? Aprenda a orar em cima da palavra. Senhor, eu estou lendo aqui, ó. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu não sei muito bem o que é a sombra do Onipotente, mas me mostra. Eu quero encontrar esse lugar. Eu quero encontrar esse lugar. Então eu acho que a igreja desses... Não sei se faz sentido, Fabrício, mas a igreja desses últimos dias... a igreja do Senhor vai ser uma igreja mais apegada à palavra do que nós já vimos. Eu creio. Porque também se a palavra é o fundamento. Foi o que você acabou de falar. Não adianta nada nós lançarmos um fundamento e construirmos fora de um fundamento. Você lembra quando Acabe foi para a guerra e chamou Josafá? Eu acredito que um dos grandes erros de Josafá foi ter ido para a guerra com Acabe. Ele disse que eles saíram à guerra. E a guerra era uma guerra de Acabe, não era uma guerra de Josafá. Mas Josafá foi ainda e se aliou a Acabe e eles vão na guerra. E quando eles estavam saindo, os profetas começaram a profetizar. Deus já te deu vitória, Deus já te deu vitória. O Josafá, que era crente, que estava posicionado, mesmo estando num lugar que não era para ele estar, ele falou: fazer o seguinte, não tem mais nenhum profeta aqui. Por quê? Porque conhecia a voz profética. Exatamente. Todos os profetas estavam profetizando que eles venceriam a guerra. Aí Josafá falou: não tem mais nenhum profeta? Aí o Acabe falou: cara, tem um profeta aqui, mas sabe de uma coisa? Eu não gosto dele, porque ele só profetiza terror ao meu respeito. Chamaram o profeta, e o profeta veio e fala, Acabe fala: nós venceremos a guerra? E aí ele fala: sim, vai vencer. Aí ele fala: não minta pra mim. Aí ele fala: eu vi quando você é um espírito da parte do Senhor de engano na boca dos seus profetas. Você vai a essa guerra e você não vai voltar dela. A Bíblia diz que Acabe fala: alimenta ele a água e a pão seco, porque quando eu voltar eu vou dar cabo da vida dele. E o profeta vira para ele e fala: esse encontro jamais vai acontecer, porque você não voltará da guerra. É verdade, meu pai.
E ele não voltou. E ele quis enganar ainda Deus. Falou, sabe uma coisa, Josafá? Vai no carro dos reis. Eu vou no meio da batalha como se eu fosse um soldado. Já tinha... O lugar em Deus ele já tinha longe, mas Josafá estava lá. Quando a guerra é acirrada, o povo inimigo vem, abre a carruagem, vê, mas é Josafá, não é Acabe. O Acabe no meio da batalha, a guerra já estava quase acabando. Ele disse que um soldado, sem pretensão nenhuma, pega o seu arco, a sua flecha e atira como se fosse ao vento. De repente, a flecha vem, acerta ele. Que loucura. E acerta ele. Por quê? Porque ele estava fora do lugar aonde Deus mandou ele estar aqui na palavra. Meu pai. Interessante. Isso aí que você está falando dá uma janela completamente assim, tão profunda. Você falando, eu estou pensando, quantos de nós, né? Eu para ser sincero, teve uma época na minha vida que eu tinha medo de abrir a palavra. Porque parecia que ela me desnudava, e até hoje, né? Mas toda vez que eu abri, era como se fosse assim, meu pai, isso aqui não tem nada bom, só quebra a minha vida, só confronta meus pecados, só confronta a minha realidade, e muitas vezes nós fazemos como Acabe. A palavra está dizendo, não faça isso, sabe o que a gente faz? A gente torce a palavra. A gente veste uma roupa diferente, né? A gente dá um jeitinho e a gente acha que o nosso jeitinho, a palavra não vai nos encontrar e nós não vamos ser accountable, não vamos prestar conta da palavra, né? A gente torce, não, pode assim, a Bíblia fala assim, mas sabe uma coisa? Isso é muitos anos atrás, a gente pode fazer desse jeito. A palavra de Deus está falando isso e isso, mas sabe uma coisa? É outro tempo que a gente vive, né? Isso aqui foi Velho Testamento, era outra coisa. Não, isso aqui, não, a gente pode fazer de outro jeito, aí a gente faz como Acabe e a gente acha, na nossa mente a gente acha, eu enganei a palavra. Né? A palavra não vai me alcançar, mas não tem como. Aquilo que está aqui, velho, não tem como. Se a gente não tem como, a palavra é viva, ela vai nos encontrar. Nós vencemos pela palavra, mas a palavra, eu vou te ser sincero, eu não sei se você sente assim, Fabrício, mas a palavra não tem dó do meu pecado. Verdade. A palavra não bajula o meu orgulho. A palavra não dilui a verdade. A palavra não negocia com a minha carteira. A palavra não é diluída. A palavra, ela é a palavra. E ela não tem como. Eu posso tentar distorcer e tudo mais, mas não tem como. É o que está escrito. É o que o Senhor está falando. E a gente não pode sair disso, a gente tem que permanecer nisso. Então eu acho que esse Salmo 62, sim, que o inimigo quer, o desafio dele é nos deixar desse alto lugar de Cristo e a palavra. Quando a gente sai da palavra, quando a gente, como fala, né, desvia para o lado. E se alguém me pergunta, qual que é o segredo para esse ano que está aí, 2024? Eu acho que meu irmão, permanece na palavra. Fica na palavra do Senhor, permanece nele. Eu acho que esse é um dos segredos para essa hora. Você estava falando agora, né? E voltando um pouquinho a Saul. Logo depois que a desobediência dele, e aí Samuel vem e fala: vai lá e encontra Amaleque. Você lembra? Mata todo mundo. Porque eles desfilharam o povo de Israel no deserto. Mata tudo. Aí Saul vai, mata os guerreiros, mas deixa as ovelhas, os bois vivos e deixa o rei Agag vivo. Sim. Aí quando Samuel chega fala: Saul, você fez tudo que a palavra mandou você fazer? Fiz. Aí ele falou: que são os balidos das ovelhas? Ele falou: não, porque os homens guerrearam, eu achei por bom pegar o despojo, dar um pouco para os homens e oferecer em sacrifício a Deus. E aí a Bíblia diz que de repente chega o rei Agag. Aí Samuel olha pra ele e falou: por que você não matou ele? Não, porque veja bem, a Bíblia diz que Samuel, na minha versão que eu tenho, fala que Samuel pega uma adaga, que era uma faca pequenininha, e ele corta o rei Agag em pedaços. Uau. Aí ele vira pra Saul e fala, talvez um dos versículos que nós usamos muito, né? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Uau. Então eu acho
que quando nós saímos do lugar, Judson, que Deus nos colocou, sabe o que acontece? Nós achamos que sacrificar é melhor que obedecer. Um homem fora do lugar onde Deus lhe colocou, ele acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência. Uau. Porque o que aconteceu com Adão? Mas, Senhor, foi a mulher, mas foi a serpente. Deus falou, Adão, eu não te falei? Eu não te dei instrução? Adão só foi tirado do paraíso geográfico, vamos falar assim, do Éden geográfico, porque ele saiu do Éden espiritual, que era a vontade de Deus. Quando nós saímos da pura vontade, do lugar onde Deus nos colocou, nós acabamos perdendo o lugar das bênçãos de Deus. E foi isso que aconteceu com Adão, porque a Bíblia não menciona mais a história de Adão depois que ele foi tirado do paraíso. Só fala dos seus filhos, de Caim e Abel, fala de Sete, mas não fala realmente como foi a vivência dele. Porque quando nós saímos do lugar onde Deus nos plantou, a nossa história, ela é nula. Por mais que nós venhamos vivenciar e venhamos a escrever, a história de Adão só aparece na Bíblia porque ela foi escrita enquanto ele permaneceu em Deus. Depois que ele não permaneceu em Deus, a história de Adão não aparece mais. Interessante, né? Que Adão fez igual Acabe, né? Vestiu uma roupa diferente para ver se resolvia o problema, né? Mas não resolveu, não tinha jeito. Tinha uma palavra, se você fizer isso vai acontecer. E se você pensa bem, o que o inimigo queria fazer? Era tirá-los do lugar onde Deus tinha colocado eles. Deus colocou eles no jardim, falou, domina, multiplica, isso aqui é seu, usa autoridade, você foi colocado para dominar, para ter autoridade, e aí o inimigo falou, não, vamos fazer, mentindo, é a mesma estratégia do Salmo 62:4, mentindo, manipulando. Perdeu a dignidade. Era o quê? Perdeu a dignidade. Te remover da onde Deus te colocou. O inimigo, ele trabalha para nos remover. É a mesma coisa de Gênesis com Adão. Foi o quê? Remover Adão da onde o Senhor tinha colocado ele. Porque ali era só começo de algo maravilhoso. Por isso eu acho que, por isso é tão maravilhosa a obra da cruz, né? Porque a obra da cruz, a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Então Jesus, ele resgatou o caminho de volta, aquele lugar que nós perdemos. Sim. Isso é fenomenal, né? O lugar que nós perdemos por causa do pecado, agora é restaurado por causa da obra da cruz. Isso é fascinante. A autoridade, eu amo Mateus, eu posso pregar Mateus 28, não sei quantas vezes, porque Jesus chega e declara, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, agora, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. É como se Jesus falasse, olha, sabe aquilo que vocês perderam no jardim? A autoridade na terra. Eu me fiz homem para pegar essa autoridade de volta. Eu tenho autoridade no céu e agora essa que precisava um homem para resgatar, eu me fiz homem e resgatei. E agora, vai, manda ver, porque eu tô com vocês. Vamos embora, vamos mandar ver, porque eu resgatei aquela posição. Então, acho que essa posição em Deus, nós fomos resgatados por causa da cruz. E aí nós estamos assentados em Cristo na região celestiais. E Satanás continua tentando nos mover e nos demover desse lugar, nos fazendo ser desesperados ou com medo, ou com ansiedade, ou perder o foco, ou sair dos fundamentos, né, igual você falou. E eu acho que esse ano, se alguém me pergunta, Gilson, qual que é o conselho que você me daria para esse ano? É não se mova do lugar que Deus te deu. Amém. Não saia da presença do Senhor. Entra na presença dele e permanece. Glória a Deus. Qual outro conselho você daria? Não, a grande questão, assim, não sei nem se eu sou a pessoa mais hábil para dar conselho, mas... Claro, você é o pastor tem que dar conselho, senão... Você tá falando o seguinte, sobre... Eu me lembro quando Moisés estava no deserto, com o povo, quando eles saíram do Egito, e a Bíblia diz o seguinte, que eles seguiam a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite.
Na realidade, a Bíblia diz que quando Moisés subiu a montanha, o povo ficou embaixo, porque havia um relâmpago de trovão, e disse que Deus falou, diga para esse povo nem encostar na montanha, porque eles vão morrer. A Bíblia diz que eles sobem a montanha, sobe Arão, Ur, Moisés e 70 anciões. E a Bíblia diz que eles param no meio da montanha. E ali eles conseguem ver os pés do Senhor sobre um pavimento. Deus lhes dá indicações, Arão desce, e a Bíblia diz que Moisés fala, vocês vão obedecer a Arão e Ur e eu vou voltar. A Bíblia diz que Moisés sobe a montanha com Josué. E ele fica 7 dias do lado de fora da nuvem. No 7º dia Deus fala, Moisés, entra. Ficou 6 dias e no 7º entrou, né? E o povo estava lá embaixo. Moisés, nesse meio tempo, Arão faz o bezerro de ouro, acho que Moisés morreu e que Moisés desce, aquela história toda. O que eu aprendo com isso é o seguinte, por mais que quando a nuvem de dia ou a coluna de nuvem movia, o povo movia. Moisés movia geograficamente, mas no espírito ele não se movia, porque ele permanecia na presença de Deus. E o que fez toda a diferença na vida de Moisés, a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que a terra conheceu no seu tempo, era que ele poderia mover geograficamente, mas espiritualmente ele não movia. Porque o dia que o povo desobedeceu e Deus falou, vou mandar um anjo na dianteira do meu povo, ele falou, Senhor, sabe de uma coisa? Não quero desobedecer ao Senhor nem ser arrogante, mas se o Senhor mandar um anjo, eu não vou mover daqui. Não é que ele estava acostumado, é que ele sabia que somente na presença de Deus ele poderia fluir, e não na presença de um anjo. E talvez hoje, Júdio, nós saímos um pouco do lugar onde Deus nos colocou, e para nós, em termos, tá? Não vou falar sobre angelologia aqui, a teologia dos anjos, tudo, mas nós nos acostumamos somente com o anjo. Quando na realidade nós devíamos estar na presença dele. Porque quando você está na presença dele, você não move errado. Você move na direção que o Senhor vai te colocar. Então Moisés, ele só movia quando a nuvem movia. E o que me chama a atenção nessa história é que o povo, ele só movia quando Moisés movia. Então, na realidade, Moisés era o homem que seguia a nuvem, e o povo era o povo que seguia o homem que seguia a nuvem. Eu acho que, vamos falar assim, princípio de liderança. Moisés foi um exemplo de liderança, com alguns erros, quando o seu sogro falou, unge aí 70 homens, tal, para ajudar. Mas Moisés, para mim, se você pudesse perguntar para mim, o que você pensa para a igreja que você pastoreia nesse ano 2024? Eu acredito que Moisés, ele é um exemplo para mim, de permanecer aonde Deus te colocou. Porque quando ele sobe no Monte Nebo e Deus fala, Moisés, olha a terra, mas você não vai entrar. Ali eu consigo ver a maturidade de Moisés estar em Deus. Porque eu podia falar, Senhor, eu tirei esse povo, tá certo, vai ter o poder, eu andei com esse povo 40 anos, esse povo não foi fácil, eu intercedi por eles, eu trabalhei em prol do Senhor, mas sabe que Moisés, quando Deus falou, você não vai entrar, Moisés estava feliz. Porque entrar na terra ou não ia tirar ele do lugar onde Deus lhe plantou, que era em Jesus, no coração de Deus. Então eu acredito que muitos homens de Deus, muitas vezes eles perdem na caminhada, porque Deus lhes colocou em um lugar, em Deus, em Cristo Jesus, e eles acabam se movendo um pouquinho tentando negociar, como Saul negociou, como Acabe, como Adão, como muitos outros. Então eu acredito que a nossa permanência em Deus, ela não está entrelaçada naquilo que Deus pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Então eu acredito que nós estarmos em Deus é acreditar naquilo que Ele é e naquilo que Ele continua sendo. Estava falando da voz profética, eu vejo algo muito interessante, acho que eu já comentei isso aqui com você, quando Elias está naquele embate com Deus, e aí Deus aparece para ele na voz mansa, suave, fala, Elias, sai daqui agora e unge 3 pessoas. Unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar.
Se você for pegar na lista de Deus, Eliseu vem em último. Mas a Bíblia diz que Elias saindo dali, qual é a primeira pessoa que ele unge? Eliseu. Ele nem unge Jeú e também nem unge Azael. Não dá tempo. Mas qual a primeira pessoa que ele unge? Eliseu. Por quê? A importância da voz profética. Ele falou, sabe, Israel pode ficar até sem liderança, sem rei. Mas sem profeta, não pode. Não pode. Verdade. Então, a importância, ele falou, cara, eu vou ir. Mas sabe de uma coisa? Os reis passarão, mas a voz profética, ela permanece. Precisa ser treinada. Precisa. Nós podemos até ficar sem rei. Quando digo sem rei, não é sem liderança, mas nós podemos ficar até sem uma liderança humana. Mas a voz profética que ecoa dos céus, nós não podemos ficar sem ela. Glória a Deus. E aí, quando Eliseu é ungido, tal, você vê Eliseu estando em Deus. Eu costumo dizer que eu consigo ver Eliseu estando em Deus, não quando ele faz os milagres, mas quando ele não tem uma revelação clara, que é aquele dia que a sunamita, ela sobe a montanha com o filho morto, o Geazi, ou Geazi, como vocês quiserem, vem e fala, o que aconteceu, tal. E a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Eliseu, e o Geazi vai pegar ela, e o Eliseu fala, a alma dela está amargurada, mas sabe de uma coisa? Deus não me revelou o que aconteceu. Eu consigo ver Eliseu no lugar onde Deus colocou ele, Júdice, aí. Mesmo sendo profeta, já feito vários milagres, ficando em silêncio. Quando Deus não revelou para ele o que havia acontecido. Ele falou, cara, eu tô em Deus. Se Deus me revelou, não me revelou. Outra passagem que me chama muita atenção, quando o apóstolo Paulo fala, eu conheço um homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem não disse dizer. Eu consigo ver o homem estando em Deus, o apóstolo Paulo, que ele viu coisas que naquele momento, talvez foi as mesmas que João viu no Apocalipse, eu não sei. Mas João tem autorização de Jesus para escrever. O apóstolo Paulo diz, cara, eu vi, mas sabe de uma coisa? Por mais que eu vi, não me foi autorizado a dizer. Eu acredito que quando nós estamos em Deus, nem todas as revelações que Deus traz ao nosso coração, tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, é para nós expormos. Tem coisas que quando você está em Deus, é entre você e Deus. E na hora certa, Deus vai permitir você lançar a semente ou não vai permitir. Mas quando Deus quer falar através de você, ele vai falar para você e em você primeiro. E tem coisas que Deus vai falar, você sabe disso, muito mais experiência que eu, que tem coisas que Deus revelou para você anos e Deus falou, Júdice, isso aqui é para você. Eu acredito que quando nós estamos em Deus, nós não temos a necessidade de passar a mensagem que Deus nos deu naquele momento, porque talvez Deus está falando algo introspectivo em você. Então eu acredito que quando nós estamos em Deus, é aquilo que você falou, nós temos a necessidade de estar nele. O fato de nós falarmos sobre ele, aí vai da maneira como ele quer que nós venhamos a falar. Amém. Isso mesmo. E eu acho que a gente está, nosso tempo, nem sei como é que está nosso tempo, mas a gente está, eu queria caminhar para terminar aqui com duas coisas. Uma, essa que você falou sobre Moisés. Quando Moisés ele sobe ao monte, ele permanece 6 dias e no 7º ele entra. E eu tenho pensado esses dias, essa é uma chave. Moisés estava lá, ele ficou 1 dia, 2 dias, nada. 3 dias, nada. 4 dias, nada. Ele podia ter descido no 4º dia e falar, sabe uma coisa? Se Deus não vai fazer nada, eu vou descer, porque eu tenho muito trabalho para fazer lá. Eu tenho muita gente me esperando lá, tem uma nação inteira me aguardando, eu posso voltar para trás, descer da onde Deus me colocou e voltar para trás. Mas ele esperou. Eu acho que uma das chaves, eu queria deixar isso aqui para você que está nos assistindo, eu acho que uma das chaves na sua vida é aprender a esperar em Deus aonde ele te coloca. Porque às vezes os 6 dias, já parou para pensar? Ele estava sozinho, Josué estava lá perto, mas provavelmente estava longe, ele estava sozinho ali, pensando um tanto de coisa que estava acontecendo.
a nação inteira, ele era o cara da nação. De repente ele falou: meu pai, eu preciso descer para pregar para o povo. Mas no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, ele porque o Senhor não falou com ele. Hoje quando a gente lê a Bíblia, a gente lê, né, do final para frente. Então a gente normalmente nós pensamos, claro que ele esperaria, porque no sétimo, mas não tinha nenhuma palavra falando espera até o sétimo dia que você vai entrar no meio da glória. Ele só tinha uma palavra: sobe aqui e me espera. E ele estava esperando. Às vezes você não sabe o outcome, o que vai acontecer. Você só tem uma palavra de Deus: filho, confia, espera. Amém. Confia, espera. E na sua cabeça fica 1000 por hora. Eu acho que muitas pessoas que nos assistem assim, a 1000 por hora. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô esperando, nada tá acontecendo. O outro dia de manhã era a mesma coisa. A Glória tava lá, ele podia falar, sabe uma coisa? Eu acho que Deus trouxe-me aqui só para isso só para ver a glória. Eu vou descer e vou para falar sobre o aspecto da glória que eu vi pelo lado de fora. Mas eu tenho descoberto que apenas aqueles que aprendem a esperar em Deus, listen to this, ouça isso, apenas aqueles que aprendem a esperar em Deus vão experimentar da profundidade da glória. Aleluia. Eu acho que da profundidade do cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho que o maior desafio da humanidade hoje chama-se ansiedade. Nós não conseguimos esperar a hora que Deus nos honra, a hora que Deus nos estabelece, a hora que cumpre a palavra na nossa vida. Quando Deus fala: filho, eu vou restaurar seu casamento, a gente não tem paciência para esperar. Filho, eu vou suprir a sua vida. A gente não espera, a gente não confia. E eu acho que Moisés estava ali 6 dias. Aí no 7º dia, o Senhor fala: agora entra para dentro da glória. Porque esses 40 dias dentro da glória passou rápido. Mas aqueles 6 dias que fala do número do homem, é quando Deus está tratando com o homem, quando Deus está tratando com a nossa carne, quando Deus está falando: eu quero que você espera, eu quero que você confia em mim. Eu acho que, meu pai, eu acho que essa é uma palavra para essa hora, para a igreja. Vocês permaneçam, chega e permanece em Deus, permanece no lugar onde Deus te colocou, e esse lugar é na palavra. E eu acho que a tentação de descer no 4º dia ou no 5º dia é muito grande, né? Ou até mesmo no 6º, e perder a glória do 7º dia, e perder o descanso do 7º dia, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que eles não entraram no descanso, que é o 7º dia, por causa da incredulidade. Então a nossa incredulidade nos impede, e essa incredulidade ela se torna em nós uma ansiedade que a gente se afasta da glória e a gente começa a procurar anjo, né? Vamos assim dizer. E a outra coisa, quando você estava falando, veio na minha mente muito claro, é um homem na Bíblia, um rapaz na Bíblia chamado, a Bíblia não fala o nome dele, né? A gente cita ele como um jovem profeta, saiu de Judá e foi a Samaria para profetizar contra o altar que estava ali de Betel, o Jeroboão, e começou a profetizar, e ele tinha uma palavra de Deus. A palavra, eu estou fazendo aqui, a palavra era no lugar que ele estava sentado. Ele tinha uma palavra de Deus, era o lugar que ele estava sentado, era a palavra: filho, você vai, não come em lugar nenhum, vai para um caminho, volta para outro caminho, não saia deste lugar. E ele chegou lá, profetizou, Jeroboão virou para ele: vem cá comer comigo. Ele falou: não posso, que eu tenho uma palavra, eu estou nesse lugar. Daí a pouco vem uma mensagem de um profeta, do profeta velho, dizendo: olha, Deus me falou para você sair da... para você vir comer comigo. Sabe o que o profeta velho estava dizendo? Deus me falou para você sair da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Que seja um anjo, que seja o maior profeta do Brasil, que seja o maior cantor gospel, xerebedé no Shekelah Mais, que a gente tem no Brasil, nas nações, que seja o maior pregador, o cara mais famoso do mundo, se ele te manda sair daqui, não saia. Você está entendendo isso? Eu acho que essa palavra, eu estou olhando para a câmera porque eu quero que seja bem claro para você.
aquele profeta velho, experiente, famoso, que ele devia ter ouvido um tanto de mensagem daquele profeta, seguido ele no Instagram, nos YouTube da vida da época, né? Não sei qual que era o YouTube que tinha na época, né? Ele seguia, de repente ele manda uma palavra: sai da palavra que você tem, não saia do lugar que você está em Deus, não saia. Meu conselho para você de novo: não saia do lugar que você está em Deus. Essa é a palavra, Amém. Fabrício, que está queimando para 2024. Qual que é a palavra que Deus tem dado para você? Qual que é a promessa? Agarra em Jesus. Fala: Jesus, não pense o Senhor. Eu amo aquela mulher falando com o profeta Eliseu. Não pensa você, eu não vou com Geazi, não. Eu não vou com anjo, não, como Moisés falou. Eu vou com o Senhor. Eu agarro na orla do seu manto, Jesus. Porque quem me deu a palavra foi o Senhor. Amém. Não foi Geazi. Amém. Não foi um anjo. É verdade. Então eu creio que esse tempo nosso, a nossa guerra é guerreando com a palavra, em cima da palavra que Deus tem nos dado. E é isso que está no meu coração. O segredo da prosperidade nesse ano que se inicia, dentro de alguns dias, é permanecer na palavra. Acredito isso também, fielmente, né, naquilo que você está ministrando. E eu creio muito nisso que nós estamos conversando. Nós nem havíamos, né, programado, vamos falar isso. Mas é permanecer, Júlio. Permanecer. Você estava falando sobre o 7º dia, né? Eu acredito que a maior virtude das muralhas caírem não foi o grito na 7ª volta no 7º dia. Foi a obediência e o silêncio dos 6 dias anteriores. Exatamente. Nós temos falado sobre isso. Eu acredito, o silêncio dos 6 dias. Eu acredito que no silêncio dos 6 dias, talvez muitas pessoas desanimaram, falaram: sabe uma coisa? Já que a promessa é pro 7º, no 7º dia nós damos as nossas voltinhas lá, Josué. Mas Josué permaneceu na palavra, ainda que nos 6 dias ele não viu nada. Não ouviu nada, estava tudo cerrado, tudo fechado. Não teve nenhuma trincazinha no muro. Imagina os inimigos dentro da muralha. Falei: esses caras são loucos, cara. E não tinha nenhuma trinca. A Bíblia não fala que começou a trincar no 4º dia, não. Começou a trincar no 4º dia, nem no 3º dia. Nada, absolutamente nada acontecia. Só o silêncio da obediência. E muitas vezes, quando a gente está obedecendo, parece ridículo, né? Seria o ridículo da obediência. Mas a vitória pertence àqueles Amém. Que obedecem à palavra, que permanecem na palavra. Glória a Deus, Fabrício. Eu estou empolgado. Eu também. Eu creio que esse 2024 serão anos de que a palavra de Deus, ela, se nós podemos usar a palavra, expandir, ou ela vai ser pregada na sua veracidade, né? O espírito de Acabe não vai permanecer no nosso meio, de Saul não vai, porque nós vamos permanecer naquilo que o Senhor nos prometeu. Amém. Deus abençoe. Bom. Obrigado. Vestir a roupa de Acabe não dá, não. Ele vestiu uma roupinha para disfarçar, para tentar enganar a palavra. Não tem jeito. Não tem jeito. Hora velho, não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Meu Pai. É verdade. Deus é bom, né? Deixa a gente orar por você que está nos assistindo. A gente quer abençoar a sua vida. Declarar que esse ano de 2024 vai ser um ano onde absolutamente nada vai te remover da palavra. Como aquele jovem profeta. Alguém estava me falando esse texto esses dias, né? Que o leão, ele morreu e o leão ficou ali do lado. Não comeu ele, ficou ali. É como se alguém me falou, não sei quem que falou, é como se Jesus estivesse falando assim: você não precisava morrer, não, velho. Se você tivesse permanecido na palavra. Isso não precisava acontecer. Permanece na palavra. Verdade. Permanece na palavra. Essa é a chave para essa hora. A gente quer abençoar a sua vida. Você pode orar para esse irmão aí, vamos orar. Abençoar. Obrigado mais uma vez, Júlio. Nada, bom demais. Tá aqui com você, Valtinho, que tá aqui atrás das câmeras, né? Valtinho, corrige a sua teologia. Se tiver errado, ele vai te corrigir. Me ajuda aí, Valtinho, me ajuda aí, tá bom? Irmãos, você que, né, nós aqui nos Estados Unidos, talvez você no Brasil, em outra nação, Deus te plantou num lugar para que você seja uma árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros. Talvez em 2023 as coisas não aconteceram como você esperava, mas você tem a palavra de Deus sobre a sua vida e pode ter certeza, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Embora nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, diz o autor aos Hebreus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor Deus, e te agradecemos por esse ano de 2023, que
talvez aos olhos de algumas coisas não aconteceram, mas o Senhor tem estado ao nosso lado como aquele leão ficou do lado do corpo do profeta, Senhor. O Senhor tem permanecido fiel, Pai. E eu peço que nesse ano de 2024, que irá se iniciar em algumas semanas, o Senhor possa cumprir, Senhor, a Tua palavra mais uma vez nas nossas vidas, abençoando a nossa casa, abençoando o ministério, abençoando nossas vidas, abençoando a empresa dos irmãos, abençoando, Senhor, o local onde o Senhor os plantou, a sua igreja, fortalecendo os pastores, Senhor, dando discernimento, Senhor, ao Teu corpo, ao corpo de Cristo. Nós oramos, Senhor, que esse ano de 2024 nós possamos permanecer na Tua palavra, a palavra que é fiel e que não volta vazia, e que todas as coisas foram criadas por meio dela, e sem ela nada do que foi feito seria feito, Pai. Nós honramos a Tua presença, honramos a Tua palavra, Pai, e nós cremos, Pai, num ano de 2024 que nós permaneceremos naquilo que o Senhor lançou sobre as nossas vidas, porque o segredo da prosperidade em 2024 é andarmos de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos guarde, Pai. Nós te agradecemos por este momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Bênção demais. Queridos, muito obrigado. Feliz ano novo para você aí. Estamos começando o ano na expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. Não saia do lugar que o Senhor te colocou. Aqui, ó. Amém. A palavra permanece na palavra. A vitória está escondida aqui. Não esquece de dar um like, de recomendar o nosso canal. Muito obrigado. Eu sei que muitos irmãos estão recomendando o canal e isso me alegra muito, e a gente é encorajado com isso. Um beijão. Amamos vocês.